Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos no Brasil e boa noite a todos na Suíça. É com prazer que nós iniciamos o nosso webinar sobre Urban Living and COVID-19, Impacts on Architecture and the Future of Cities. Eu sou Leonardo, Deputy CEO da Swissnex Brasil, mas boas-vindas a todos. Em nome da Swissnex Brasil, a gente está muito feliz de estimular essa conversa e de proporcionar esses encontros. A Swissnex Brasil é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e Pesquisa e Inovação do governo suíço, em colaboração com o Departamento Federal de Relações Exteriores. O que nós fazemos, o que a rede Swissnex, que é uma rede global, faz é promover a colaboração entre a Suíça e outros países nas áreas de ciência, inovação, educação. E uma das formas de conectar cientistas, conectar pesquisadores, empreendedores e mentes inspiradoras, como as que temos hoje aqui, exatamente através de eventos como esse. Esse ano, a Swissnex Brasil vem desenvolvendo algumas iniciativas e projetos no tema de arquitetura e suas múltiplas perspectivas. O Rio de Janeiro foi escolhido em 2020, ou para 2020, pela Unesco como a capital mundial da arquitetura, e o Congresso Internacional de Arquitetura aconteceria esse ano, em julho, mas devido à pandemia ele foi adiado para 2021. Então, todas as nossas iniciativas, as nossas ações vão acontecer em uma programação muito especial em 2021. E agora, em 2020, naturalmente, como todos, a gente teve que se adaptar, tivemos que nos adaptar, e estamos aproveitando essas oportunidades até para conectar pessoas que dificilmente teríamos juntos numa mesma programação, numa mesma sala. Então, esse é o caso hoje. Temos três convidadas muito especiais. E a nossa discussão hoje é para pensar e refletir sobre os impactos do coronavírus para a nossa vida, para o nosso cotidiano urbano, para o nosso cotidiano nas cidades e como nós podemos projetar o futuro das nossas cidades de maneira mais sustentável, mais inclusiva, mais segura, mais democrática, mais igualitária e sustentável. Então, hoje nós temos três especialistas em urbanismo, arquitetura e design, com protagonismo muito importante nessa área. E para fazer a introdução das nossas convidadas, eu vou passar a palavra para Gabriela Devô, que é gerente de projetos aqui na Swissnex Brasil, baseada no Rio, também é arquiteta, e ela vai fazer a moderação da nossa conversa. Como nós vamos usar o mesmo computador, temos um distanciamento social, agora eu vou sair e ela vai entrar em frente ao computador, mas aproveitem a conversa e estamos muito felizes e participem. Até já. Maravilha. Então, welcome, boa tarde a todos. Estou muito feliz em poder juntar três profissionais incríveis para a gente construir um panorama e responder as novas perguntas que a pandemia do Covid-19 está trazendo hoje. Vamos falar sobre urbanismo, arquitetura, políticas públicas e de que forma essa pandemia vem afetar nossos espaços, nossa forma de circular e usar a cidade, e a forma da gente se relacionar com nossas casas, com nossos bairros, e a visibilidade que o Covid-19 traz para a gente sobre os abismos sociais que persistem nas nossas sociedades. Esperamos que vocês todos curtem a apresentação e abriremos para perguntas e conversas no final. Nossas três palestrantes têm cada uma relação bem específica com a cidade, começando com a especialista em valorização de patrimônio industrial, passando por urbanismo, planejamento e governança e finalizando com urbanismo social. Ana Carla Almeida irá começar. Ela é uma arquiteta urbanista brasileira de São Luís do Maranhão, especialista em valorização de patrimônio industrial. Sua tese de doutorado examina as condições de habitabilidade em cidade corporativa criadas no século XX no contexto de territórios em transição na cidade horizontal. Trabalha como assistente doutoral na EPFL, no Laboratory of Urbanism, LabU, e antes trabalhava como estagiária no Office of History Preservation em Santo Antônio, nos Estados Unidos, e como colaboradora do mestrado Erasmus Mundus da Universidade de Padova, na Itália. Then we will continue with Fabian Hülsel, Professor of Urban Design at Stuttgart State Academy of Art and Design and Founding Director of Fabulous Urban. It's an urban design and research agency for less developed regions. She was head of the urban design and planning team at the Housing Authority of the city of São Paulo from 2010 to 2012. Between
2008 and 2017, she was twice research associate at the Institution for Urban Design at ETH. Fabulous Urban is currently in strategic and small-scale upgrade projects in low-income communities in Lagos and Nigeria. Her research and publication are at the intersection of planning and governance theory. At last but not least, Tainá de Paula, que é uma arquiteta e urbanista ativista de causas urbanistas, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e mestre em urbanismo pela UFRJ. Trabalhou em projetos de urbanização e habitação popular, prestando assistência técnica a movimentos lutando para moradias como União Moradia Popular e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ajuda o movimento Bairro a Bairro, onde atua como arquiteta e mobilizadora de comunidade nas áreas de periféricas. Membro do Conselho de Gêneros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, coordenadora regional do Projeto Brasil Cidade, conselheira para a Fundação de Bento Rubião e Defesa de Direitos Humanos e para a ONG Redinâmio. Desculpa por isso. Então, gostaria de agradecer muito a Ana, a Fabiana e a Tainá por toparem esse convite. Então, vamos lá. Ana está falando de Lausanne, na Suíça. Ana, é com você. Obrigada, Gabriela. Boa tarde, boa noite para todos que estão aqui. Para mim é um imenso prazer estar participando dessa iniciativa da Swiss Next Brasil. Hoje eu vou dar só uma pincelada das coisas que eu andei observando nesse período da pandemia, né? Porque vida urbana e coronavírus tem sido um tema, eu acho, recorrente, porque as áreas urbanas fazem parte do nosso dia a dia. E ter essa restrição, né, na utilização de determinadas áreas, de poder andar, de poder se mover, né, por conta dessa questão da pandemia, nos faz pensar em diferentes questões que talvez já estão na nossa discussão, mas que não são realmente discutidas, como, por exemplo, a transição ecológica, ou, por exemplo, os cambiamentos, as mudanças climáticas, né? Então, vou apresentar aqui para vocês uma pequena apresentação. Vou compartilhar com vocês, um segundo. Voilà. Bom, então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a gente tem essa grande necessidade de espaço, né? Uma das primeiras palavras, eu acho que a palavra mais importante do discurso nessa situação do coronavírus é essa questão de espaço. Precisamos de espaço, precisamos manter essa distância social, né? Então, isso se dá em diferentes escalas. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a escala do habitat, né? Do nosso dia a dia e da nossa casa quando nós estamos confinados, do espaço público e da mobilidade. E eu vou trazer para vocês um aspecto daqui de Lausanne, na Suíça, porque nós já estamos nessa questão do pós-coronavírus, né? Então, tem determinadas coisas que já estão mudando, como urbanismo, uma espécie de urbanismo tático, para poder adaptar os locais para essa utilização, respeitando essas distâncias, né? Tendo a justa distância entre os espaços. Então, vamos lá, para o habitat. Nós temos essa discussão sobre o stay safe, stay home, né? Fique em casa e proteja-se e tenha todo esse distanciamento, né? E fique em casa. Mas ficar em casa não é a mesma coisa para todo mundo. Então, uma das coisas que eu gostaria de relevar é justamente isso. Quão importante é a qualidade da nossa habitação, das nossas casas, das moradias, numa situação dessa de pandemia. Eu tenho certeza que cada um tem uma experiência diferente a contar e nós podemos compartilhar isso depois no debate, mas o mesmo modo de viver na Suíça, talvez com espaços melhores, com uma melhor qualidade
no housing, né, na habitação, é diferente de uma casa em São Luís do Maranhão, uma periferia, que é diferente de uma casa na China, que é diferente de uma casa em algum outro local. Então, essa questão do espaço é interessante porque agora nós percebemos o quão importante é nós termos espaços de qualidade dentro das nossas casas, né? Mas isso, claro, depende da economia e depende também de melhorar as desigualdades sociais para que a gente tenha mais igualdade nas questões das políticas de habitação. Outra questão é o modo em como nós usamos os espaços fechados, que agora nós temos toda essa questão do distanciamento e da proteção entre um local e outro, né? Então, o modo em como nós organizamos também esses espaços coletivos, né, mudou. Vocês podem ver aqui, por exemplo, nessa imagem de Lausanne, que as mesas agora elas têm todo um outro distanciamento. E, por exemplo, aqui nesse local na Ásia, que se faz o máximo possível para que se mantenha essas distâncias. Mas uma questão que eu coloco para vocês, será que só isso é suficiente para que a gente evite as novas ondadas do coronavírus, enquanto a gente não encontrar a solução com uma vacina que possa nos proteger dessa pandemia? Depois trago para vocês a questão do espaço público. E aqui eu mostro para vocês algumas imagens de Lausanne também. Então, a nossa relação com o espaço público mudou, porque nós precisamos de espaços mais generosos que nos permitam ter essas distâncias. E nem sempre isso é possível. Vocês estão vendo um elevador logo após a abertura das lojas e das coisas, aqui em Lausanne, e aí no chão vocês veem que tem escrito obrigada por respeitar as distâncias, mas o elevador está cheio, né? Então, até que ponto nós podemos, no modo em como nós organizamos as nossas cidades e organizamos os nossos espaços públicos, prover esses espaços e essa generosidade entre um local e outro. Aqui também é uma das imagens aqui de Lausanne, depois do coronavírus, com a abertura, que as pessoas continuaram a reunir-se, mas buscando sempre esses espaços, né? Mas nem sempre isso é possível. Aqui nós temos uma praia na França e eles tomaram essas medidas, né? Esse novo design com essa separação entre os espaços, para que as pessoas possam tomar sol e possam usar as praias de uma forma menos perigosa para a saúde. Aqui também nós temos a imagem de Nairobi, onde eles têm um mercado local, e no mercado local eles delimitaram esses espaços para que cada mercante possa vender as suas frutas e as suas coisas com um determinado tipo de espaço que possa possibilitar o não contágio. E aqui nós temos alguns exemplos, por exemplo, da prefeita de Paris, Anne Hidalgo, onde eles estão implementando essas distâncias também, essas marcas nas ruas, essa nova condição de respeitar todos esses espaços. Eu acho que tudo gira em torno do espaço para que a gente possa manter a qualidade da nossa saúde, né? Mas uma coisa que também vem muito nas discussões de agora é a questão da mobilidade urbana. Porque a mobilidade urbana que nós fazemos coletivamente, aqui, principalmente na Suíça, nós temos um aumento do interesse, principalmente dos governos e das regiões, em criar novas vias de mobilidade urbana, principalmente com faixas, ciclofaixas, para que se possa utilizar mais essa mobilidade verde e individual, né, para que se possa fazer esses transportes. Então, por exemplo, se diz aqui, o coronavírus mudou nossos hábitos, cada vez mais pessoas estão prontas para viajar de bicicleta, um meio de transporte rápido, verde e saudável. Muitos já se equiparam. Digo pessoalmente que antes eu ia para a universidade de metrô, agora eu tomei a decisão pessoal que eu vou só de bicicleta, porque eu acho que vai ser, eu que sou de um grupo de risco, eu tenho asma,
eu vou tentar me proteger dessa forma. E eu acho que muitas outras pessoas pensam na mesma linha. Aqui tem outro exemplo, que nos finais de semana, agora, toda a borda do Lago de Lausanne, do Lago de Genebra, vai ser sem carros. E essa iniciativa faz parte do desejo da Prefeitura de Lausanne de propor medidas de abertura de espaços públicos, incentivando os moradores a respeitar a distância física. Aqui tem o outro exemplo de Milão, onde em Milão eles implementaram esse projeto emergencial de mudança das vias e de criação de espaços públicos mais abertos para que as pessoas possam utilizar áreas abertas ao invés de estar confinados dentro dos locais. Então, eles têm esse projeto das praças abertas e também da criação de ciclofaixas em todo o centro histórico de Milão. A questão que fica para mim é que no centro nós temos esse tipo de ações, mas nas periferias isso não chega. Eu tenho certeza que é uma coisa que no Brasil nós temos o mesmo problema. Talvez sejam feitas algumas ações para melhorar os espaços. Quando a pandemia acabar, espero com uma intervenção dos governos públicos mais eficaz do que está sendo agora. Só que eu fico pensando, será que esse tipo de mudança que vai ser feita só para uma parcela da população? Eu acredito que sim. E eu acho que é uma tristeza. Porque se nós temos que pensar nas cidades, nós temos que pensar em como organizar e como o urbanismo é importante para organizar esses espaços, nós temos que pensar no território como um todo. Claro que nós podemos fazer uma acupuntura, onde você vai fazer determinados pequenos projetos que podem se ligar e podem trabalhar como uma rede que se vai conectar diversos projetos de mais espaços entre os bairros ou entre as esquinas. Isso pode melhorar a mobilidade urbana, mas tudo depende se isso vai chegar a toda a parcela da população. Por fim, eu mostro para vocês outro projeto da Nova Zelândia, que eles, inclusive, têm esse slogan, mais espaço, mais segurança, né? Mas a minha questão final é justamente, nós estamos focalizados na pandemia, mas não é a questão da pandemia que é realmente o grande problema. Nós temos outros grandes problemas que assolam as nossas cidades e que nós temos que pensar, e eu acho que a pandemia foi um momento da gente ter o grande estalo para que a gente possa, talvez, ver que as coisas e o modo em como nós projetamos nossas cidades, o modo em como nós projetamos nossas casas, não é exatamente ideal e não é exatamente sustentável. Então, finalmente, nós temos que pensar na qualidade e generosidade dos nossos espaços públicos e que eles sejam acessíveis para toda a população. Nós temos que pensar que a arquitetura e o planejamento urbano devem ser usados como ferramentas para a contenção do vírus. E se olharmos para isso de uma perspectiva urbana, nossas cidades precisam de espaços mais saudáveis. Mas não é saudável só para o ser humano, mas é um conceito de One Health. É pensar que todo o meio ambiente deve estar saudável, né? Porque se nós não temos um comportamento de promover cidades mais saudáveis, coisas como o vírus que surgiu na China através de um animal e que hoje está essa pandemia toda, podem voltar a acontecer muitas e muitas vezes. Nós teremos outros tipos de problemas que são só a ponta do iceberg das coisas que nós precisamos resolver como sociedade, para, enfim, pensar essa transição ecológica em direção a um novo modo de habitar. Muito obrigada. Muito bom, Ana. Muito obrigada pela essas informações super importantes, que realmente eu acho que é alguma coisa que todo mundo sente na pele todos os dias e que às vezes ter essa visão faz muito bem. Então, de ver essa adaptabilidade das cidades no
no pós-pandemia, a desigualdades, né, e políticas públicas, mobilidades urbanas e as suas realidades extremas entre lugares, né? Você deu vários exemplos e aqui a gente conecta muito a Suíça e o Brasil e realmente são realidades bem diferentes, distintas. Eu acho que o tema vai continuar com as duas próximas convidadas. I would like now to welcome Fabienne, that is speaking from Kempten, Germany, and will give us her perspective with all her great experience in urbanism in mega cities. Fabienne, the floor is yours. Muito obrigada. Boa noite da Alemanha. Então eu vou falar em inglês porque faz muito tempo que eu fiz apresentações em português. Acho que vai ser mais fluente se eu faço em inglês. Então, mas eu entendo tudo. Então, bom. Okay, so as I said, I will quickly talk in English because I think it will be a bit more fluent than in Portuguese, but no problem also for questions and discussions in Portuguese. So I've been already introduced, so I skip that part. And I would directly start with my presentation, or let's say it's rather sharing some thoughts on the questions I've been asked by the people from SwissNext. So I have two hypotheses to share, and I have a few preliminary sort of conclusions on what would be the impact of COVID-19, and I think some of the thoughts are similar to the presentation we just had before. So what I believe is that COVID-19 will, in certain aspects, when it comes to urban design, lead to an acceleration of the mobility and transportation transition. I think it will strengthen, as it already has, part-time home office structures, and then again create new challenges on that one. And probably also on the establishment of blended formats, both in business, research, and teaching, which offers then completely new possibilities of how we design our cities, as maybe ways will become shorter, etc. So there's here are some images. This is just rather to illustrate a little bit. We have cities here. You see Copenhagen, for instance, that has been enormous success in actually promoting the bicycles as a daily mean of transportation. And then you already had these home office sort of structures slightly in the air, but out of the blue, this became a reality for many people, but then again, creating new challenges. I will come to that. My second hypothesis is a more serious one, because I also see a series of setbacks in debates in urban design. I think that we will be confronted with in the near future. These setbacks I see in debates on micro apartments and micro living. I see setbacks coming, evolving around urban density. When I say urban density, I mean population densities, building densities, mix of uses, so density of uses and functions. I see setbacks, and we have witnessed that also in Africa, where I'm mostly active these days, that approaches in so-called slum upgrading will suffer a setback, as slums might just be taken down as an excuse due to the pandemic, for instance. I also see setbacks in debates on the promotion of public transportation. That again will be the answer to the ban of the private car. People, that's what we see in Europe now, are not using any more public transportation. Again, returning to the car for obvious reasons we don't have to discuss here, I think. And I also see a serious setback coming in debates on the establishment of shared facilities. I think where we made some significant progress in the last maybe, I don't know, 5 to 10 years.
all sorts of shared facilities, co-working, shared community spaces, etc. So, sorry, this is not really working. These are just some examples which could also be skipped. This is just to illustrate a little bit. But I just like this image here from Bogota, where you see actually Bogota has had tremendous success in introducing these BRT lanes, and you see the relation, the occupation really of mass transportation related to the private car. And if that is being turned back, reversed, I think we will have serious setbacks in livable cities. In fact, the same applies to co-working spaces, as you just see an illustration here. I believe that one is from Germany. Anyways, and this I mentioned something because I'm mostly active with my firm Fabulous Urban, mostly active in so-called slums. Forgive me the word, I don't want to talk about that one. Anyways, I mean slum or favela, I mean it in an empowering political sense. And I see these sorts of settlements in a new danger, in an increased danger. You see to the right, you see an image from Ototobame, that's in Lagos in Nigeria, a community that has been taken down 2 years ago or so, where we also were active with our firm. And what I see and what happens and what I fear is that the pandemic and what is called social distancing, which I believe is anyway a wrong word, it should be called physical distancing, because it's not about social distancing, but about physical distancing, is just being an excuse, I believe, to many governments to take down these settlements. And hygiene or not clean environments or dirty environments have always been in the past an argument to take down these settlements. And I just see that this might come back in an even more powerful way. And that brings me actually to what I announced in the beginning, that I have quite the ambivalent sort of preliminary conclusion of this post-COVID-19. As my colleague before said, in Europe, we are already in the post-COVID phase. In Africa, for instance, we're in the midst, or even actually maybe before the pandemic, we just don't know. Anyway, so this post-COVID-19 would now apply indeed to the discussion we have a bit in Europe. So I see this, what I just tried to explain, I see an acceleration of certain ongoing processes, which is very positive. What I mentioned, that's a strengthening of cycling and other human power transportation forms. We have in Switzerland and in Germany bike shops that had an increase of sale of 40%, which is enormous. So bikes are being sold like crazy, which is very positive. I also see it very positive also on myself, that we made huge progress within weeks of having conferences like these from home, or I'm right now sitting in my office. However, so I'm not traveling to Brazil, but I'm just sitting here, and nevertheless we can share thoughts. Same goes for teaching, etc., which I think is a progress. It was in the air, but the pandemic just forced us to really make this huge progress. But also I see these serious setbacks, and the promotion of public transportation, shared facilities, and will suffer a setback. And that's again probably again promoting the car, and then the promotion of the bicycle will not be that strong anymore. So I would conclude with that one, that because I'm an optimistic person, so I also like to see some potential of this crisis, or let's say maybe we as urban designers and also architects, I'm also an architect, I think we have really to have intensified discussions and efforts on quality public space networks, and that has become more important than ever, and we should use that discussion
that everybody is now requiring these public spaces, green spaces close to the homes because people cannot travel anymore, or there was a ban, or there was a certain distance you were required to stay within, that we should use that discussion and not let go the discussion of building densities and population densities, but just talk about the strong relation that is between higher densities of buildings, micro living, and in really concentrated areas, but just next to really high quality green and public spaces. And we have to link these discussions. This is nothing new. This is what we do anyways in the field. And I hope that this would be a benefit, something we can bring forward. The same goes for quality housing floor plans, as we are forced, all of us were forced in the last few weeks to work from home, to teach from home, to have conferences from home, to teach your kids from home. They would have their school at home, basically. And suddenly you realize that your spaces are extremely limited, that you maybe have an apartment that is not really offering that flexibility, etc. And we should use that experience and use that sort of wind under the sails to really have an emphasis on talking about what is a good floor plan, what are good apartments, and how can we have that flexibility. Nevertheless, even if spaces are maybe small, etc. So this is nothing new. We need good apartments, we need good floor plans. I think this has become more important than ever, and we should have these intense discussions. And that goes together with the configuration of living and working, because I believe this will be the future. A combination of home office, co-working spaces, and classic office work. Maybe one day I would really work from home. One day or 2 days I would share with some people somewhere, and one day I would maybe travel to the university or to my office or wherever my job is. So we should use that energy, we should use that experience to bring these things forward in urban design, both as researchers and as practitioners. So, well, that's my last slide. So I brought this image. This is Tokyo, that is very famous, the densest city in the world, very tiny spaces, and the question mark as a symbol for what I just said. So this was from my part. Thank you for listening. Amazing, Fabienne. I love the question mark at the end, because really it's a big question mark for all of us. And it's really nice to see really like how important everything continues the same, but some points that are pushed and accelerated, and some other we have to really take care because they might be step backs. So the public space and the quality of apartments. So we see different realities, and we know that quality of apartments is a reality in some spaces, some countries, and not a reality in others. And so for that, in order to equalize, we really need to focus where it's very dense on the public spaces, on the quality of that, and continue this fight. So now, agora eu vou passar a palavra para a Tainá, que fala do Rio de Janeiro e vai trazer uma perspectiva de atuação dela no enfrentamento aos desafios atuais. Tainá, é com você. Olá a todos e todas, uma honra estar aqui. Obrigada, Swissnex, por articular esse encontro. Acho que está sendo, né, muito potente nesse começo de tentativa de diálogo sobre o pós-pandemia, né? A primeira coisa, eu vou pedir para passar o slide, não sou eu que estou controlando a tela. É importante a gente pensar no processo da pandemia em como as cidades operavam numa dinâmica de desigualdade antes da pandemia se estabelecer como uma nova regra, como um novo modelo, não só para as cidades da periferia global, mas para as cidades como um todo.
A gente tinha uma agenda de enfrentamento à desigualdade urbana e territorial muito clara, muito contundente nas cidades. Próximo slide, por favor. Para ilustrar um pouco isso, eu trouxe duas referências aqui da localização do Brasil no contexto de equidade de direitos e acesso ao direito à cidade, né? E aí pegando dois ganchos. O debate do acesso ao serviço de esgotamento sanitário, com claro, né, o nosso censo demográfico tem o gargalo de ser autodeclaratório, mas ele ajuda a ilustrar como é que o acesso ao serviço se dá. A gente tem uma grande concentração do tratamento do serviço de esgoto no sudeste do país, com algumas cidades pulverizadas, mas, de um modo geral, mesmo nas cidades do sudeste, que passaram aí por um processo maior de hiperindustrialização ao longo do século XX, nós temos ainda a permanência de buracos no que se refere ao acesso ao serviço de esgotamento. Pode passar. Se a gente analisa as características urbanas dos domicílios, e aí falando acesso aos equipamentos, acesso aos principais modais e eixos de mobilidade, acesso à rede de tratamento de água e acesso à água universal, enfim, uma série de indicadores urbanos que colocam, que distribuem os domicílios do Brasil no espectro de qualidade, a gente vai ver que mais escurecido teremos a concentração desses serviços e num cinza mais esmaecido nós teremos o espraiamento aí da distribuição dessa urbanização, do que a gente chama de urbanização adequada. Então, a mesma lógica, né, se repete e se afirma. O Sudeste, né, com uma concentração de serviços e de adequabilidade do espaço construído urbano em relação ao Nordeste. E mesmo nesse Sudeste, a mancha não é hegemônica, né? A gente não tem, por exemplo, uma grande mancha cinza escura, que daria a dimensão aí de um país com cidades com bom equilíbrio, com bom patamar de urbanização. Quando o Covid se estabelece, eu vou pedir para passar para a gente para o próximo slide, nós temos aí, rapidamente, o país inserido numa dinâmica, e esse mapa é muito atual, de ontem, nos dá a dimensão de que a América do Sul ela se estabelece como um dos grandes focos da pandemia, mesmo em relação aos países africanos, né, falar aqui da relação gritante de número de óbitos, a distância entre Europa, América do Sul e Estados Unidos, que é um outro grande foco da epidemia, a gente precisa debater como as cidades dessa América do Sul se constroem e se reforçam como a ponta da desigualdade da periferia do capitalismo. E a gente precisa entender os caminhos que nos trouxeram para esse colapso, entendendo que a distribuição dos equipamentos urbanos e da infraestrutura urbana está diretamente ligado com a agenda de bem-estar social que se estabelece para os indivíduos dessas cidades, desses países, e vão dar conta também na forma que cada cidade vai estabelecer a sua agenda de retorno, de adequação ao novo momento de organização, de equilíbrio das desigualdades e, obviamente, da agenda urbana em prol da equidade de direitos na cidade. Pode passar. No outro lugar, é importante a gente perceber, e aí pegando um caso muito específico do Rio de Janeiro, que a hiperconcentração dos equipamentos urbanos deu o tom, ao longo do século XX, da implantação de equipamentos que agora se fazem extremamente necessários. Não só dos equipamentos, mas também do acesso àquela tal qualidade urbana que a gente discutiu lá nos primeiros slides, né? Falar de acesso a equipamentos de saúde, falar da garantia do acesso ao tratamento de água,
falar do acesso do tratamento de esgoto faz com que a gente reflita como esses indivíduos, em maior ou menor grau, serão impactados pela Covid-19. E aí, um novo momento da gente pensar e refletir sobre a importância dos indicadores urbanos construindo as políticas públicas que se referem, que ilustram e constroem a política de intervenção urbana. Falar que, por exemplo, pode passar no último ciclo de urbanização aqui do Rio de Janeiro, falando do município do Rio de Janeiro, nós tivemos uma agenda urbana focada muito nos grandes eventos, né? A gente teve a metodologia dos clusters olímpicos, que serviram aí de suporte para a intervenção das favelas, que na verdade não eram as mais precárias, mas que estavam na agenda dos Jogos Olímpicos, na agenda dos grandes eventos da cidade. Quando a gente percebe, à luz do Covid-19, que nós devemos estabelecer num próximo momento, num ciclo seguinte de urbanização, uma análise que se funde, se finque nos indicadores urbanos, onde nós temos maior índice de precariedade, onde nós temos maior índice de desigualdade. Eu queria voltar para o outro mapa, para explicitar bastante para vocês o hiato, o buraco que a gente tem entre a zona sul do Rio de Janeiro, que é basicamente a orla, né, esse eixo azul do mapa, hiperconcentrando equipamentos, hiperconcentrando renda e hiperconcentrando cor da pele. Esse mapa é um mapa muito interessante que cruza equipamento urbano, renda, qualidade urbana, renda e categoria étnico-racial. Então, o que eu estou querendo dizer com esse mapa é: quanto mais branco e rico você mais qualidade e acesso a equipamentos urbanos se tem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Pode passar. E, no outro sentido, tinha um slide anterior que era a foto da Rocinha, isso. E, no outro sentido, a grande realidade urbana do Rio de Janeiro nós temos 1.019 favelas, 1.019 territórios de favela. Nós temos, dessas 1.019 favelas, 435 territórios desses com um alto índice de moradores por domicílio, o que quer dizer que no novo ciclo, que ainda não se tem vacina, o fique em casa, o não se aglomere, é quase uma alegoria, é uma fantasia, porque é impossível as pessoas não se aglomerarem, sendo que moram em casas que têm em média 30, 40 metros quadrados, com 4, 5 pessoas no mesmo domicílio. A gente tem, né, um índice dramático de ter 65% dos domicílios aqui do Rio de Janeiro sem acesso a tratamento de esgoto, e a gente tem 78% das favelas sem unidades de saúde com menos de 1 quilômetro de distância. Esse é o retrato do Rio de Janeiro quando a gente inicia a pandemia a partir do primeiro caso de Covid-19 no país e, obviamente, no município. Pode passar. Tendo feito o retrato, né, do que a Covid acirra, né, entendendo que o nosso problema urbano não começa com a pandemia, mas, na verdade, ele se acirra na pandemia, a gente percebe que isso vem reforçar o que a gente vem percebendo nos dados. A gente tem uma alta letalidade na periferia, a gente tem aí, a partir da Zona Sul, né, a partir da contaminação comunitária inicial, por conta, claro, atrelado à renda, as pessoas que viajaram, que vieram de outros lugares do globo terrestre foram os primeiros a ser contaminados, mas foram também os primeiros a terem acesso à política de tratamento, a partir, claro, de equipamentos privados, com qualidade de atendimento, e a gente percebe que, à medida que o Covid-19 se interioriza, se capilariza na periferia e nos territórios de favela, essa letalidade aumenta. A média de letalidade do Covid-19 no mundo
varia em torno de 2,5% a 3,5%. A letalidade na zona sul do Rio de Janeiro, né, que é aqui, para quem não conhece o Brasil, e Rio de Janeiro é um lugar que hiperconcentra riqueza, hiperconcentra equipamentos de saúde de um modo geral, tem uma letalidade ainda superior ao mundo, mas ainda muito baixa em relação à letalidade máxima que a gente já alcançou, por exemplo, em Campo Grande, né? Uma favela de Campo Grande tem uma letalidade de Covid-19 próxima a 30%, né? Chegando a 26,9%. Isso num debate sobre tanto eficácia das políticas públicas para a Covid-19, quanto uma construção de política pública pós-pandemia, é um número gravíssimo que precisa ser equacionado, precisa ser enfrentado, a partir da colocação de equipamentos de saúde específicos, a partir do debate da contenção e de lockdowns muito focados em determinados territórios, à luz do que foi feito em outras cidades. E acho que o case mais ilustrativo disso é como o Pequim se comportou e vem se comportando, né, agora que enfrenta uma segunda onda, o debate do Covid. Para ir finalizando, pode passar, e acho que a gente pode pensar depois nas perguntas e retomar alguma dúvida. Eu venho tratando muito sobre a importância da construção dos escritórios de crise. Não dá para a gente dizer que o Covid-19 é uma doença urbana, né? Uma doença essencialmente urbana, porque se aproveita e se alastra à medida que a crise urbana é mais aguda. Então, não dá para a gente desatrelar as políticas territoriais das políticas de saúde, das políticas estruturantes nesse período de pandemia e no pós-pandemia. E vão ser esses escritórios de crise que vão dar indicadores urbanos propositivos e importantes nesse equacionamento dos problemas urbanos que a gente já tinha e que, obviamente, se acirraram com a pandemia do Covid-19. Ilustrando aqui alguns modelos, né? Acho que eu fiz um ranking aí de potencialidades e metodologias interessantes ao longo do globo terrestre, evidenciando que Paraisópolis e Xixeng, na China, têm metodologias muito interessantes que partem da governança local. Tanto Xixeng quanto Paraisópolis chegaram à discussão de presidentes locais que são responsáveis por orçamentos locais, por práticas locais e por políticas públicas localizadas numa unidade administrativa que chega ao ponto equiparado aqui ao Brasil de um setor censitário, né? De uma microunidade que equivale a algumas quadras. Eu acho que esse é um debate importante da gente pensar, porque desde o ponto de vista do isolamento, desde o ponto de vista do acompanhamento desse infectado, dessa pessoa que se trata em casa, são contribuições importantes para a gente estabelecer políticas públicas mais acertadas, não só no Covid-19, mas em outras doenças relacionadas à pobreza. Para complementar também, é importante dizer que o mapeamento de necessidades deveria alimentar um cadastro multifinalitário que desdobre para indicadores urbanos. Vejam vocês, não é possível que uma favela que tenha tido o maior índice de Covid-19 não seja colocado no rol de prioridades para o enfrentamento, por exemplo, da agenda de água, da agenda do acesso ao saneamento básico, do acesso à transformação dos resíduos sólidos. São dinâmicas, são indicadores importantes da gente perceber que podem refletir em ações mais acertadas no futuro. Pode passar? E aí, nesse pós-pandemia, eu não gosto muito de falar o termo pós-pandemia, porque estamos numa cidade, né, e num contexto de América Latina, onde a precariedade e a exclusão de uma agenda clara, contundente, social, de bem-estar social, opera numa lógica de retirada de direitos, onde muito provavelmente nós teremos processos endêmicos ainda de Covid-19, mesmo com a vacina.
entendendo que existe uma grande destruição do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, entendendo da grande dificuldade que o país vai enfrentar na construção de uma agenda plural e localizada desse período de pós-pandemia. Então, eu vejo como urbanista uma dificuldade de pensar esse pós-pandemia, porque a gente vai ter muita dificuldade de sair da pandemia. Mas, de reflexão, fica claro que a gente precisa olhar para essa cidade, para as cidades brasileiras, com muita tranquilidade e muita atenção, entendendo que o modelo de cidade compacta e modelo de cidades médias, modelos de outras cidades é fundamental nesse contexto. Não é possível que a gente entenda São Paulo como um futuro a ser replicado, ou Rio de Janeiro como uma cidade a ser replicada, porque foram cidades que se demonstraram ineficientes num contexto de crise sanitária, no contexto de injustiça social tão grande. Falar que é preciso estabelecer novos suportes para o desenvolvimento e gestão dos recursos, e isso está linkado com uma governança, com uma participação popular mais estreita, tanto no período da pandemia quanto no pós. É importante a gente falar que nós termos desindustrializado o Brasil, refletiu em cidades esvaziadas do seu potencial de recuperação econômica. Eu percebemos, todos os intelectuais da dinâmica urbana perceberam um retorno aí da necessidade da discussão do capital produtivo, grandes cidades e grandes países fazendo fila para a China e Rússia a partir da inexistência de produção de equipamentos de proteção individual, localizados nas diversas cidades. É importante falar que as relações de trabalho foram reveladas, foram desnudadas. Existe aí um grande debate sobre esse retorno, sobre home office, sobre as outras formas de se relacionar com o trabalho. A renda básica deixa de ser uma agenda apenas de um determinado polo político, ou da esquerda ou da direita, e passa a se estabelecer como uma agenda desse pós-capitalismo, que é importante a gente admitir. Tanto o Estado se mostrou ainda muito importante e necessário para o equilíbrio das forças urbanas, quanto o debate da hiperexploração e da negação dos direitos dessa classe, dessa massa trabalhadora, também vão ser questionados e precisam ser questionados nessa pós-pandemia. Eu vejo, encerro com essa foto emblemática aqui do centro de São Paulo, onde as cidades esvaziadas sem carros podem ser tomadas por uma massa trabalhadora sem relações firmes e sociais de trabalho, se a gente não der conta do equilíbrio e do bem-estar social das cidades. É preciso pensar em outro modelo de cidade, isso é urgente. Obrigada, vamos para o debate, queridos. Maravilhosa, muito obrigada por essa troca bem rica. Esse panorama impressionante de realidade carioca e brasileira em termos de desigualdade forte em todos os aspectos, né? Os desafios, enfim, com todas as três apresentações, a gente vê que os desafios são enormes, a sociedade, da forma que conhecemos, já se transformou, né? E agora a gente precisa mudar as estruturas para a gente poder evoluir, crescer e criar esses novos fluxos para poder, de fato, crescer com mais igualdade e saúde para todos, né? Muita coisa para ser feita. Vamos agora para umas perguntas. A gente não está com muito tempo, então a gente selecionou 2 perguntas aqui que eu vou encaminhar, mas fiquem tranquilos que as perguntas vão ser encaminhadas para nossas palestrantes e elas estão produzindo um artigo em conjunto que vai ser encaminhado para vocês e no nosso site também. Então, vamos lá para a pergunta número 1. Com a necessidade de distanciamento social para evitar contaminação pela pandemia, será uma nova tendência a maior espaçamento urbano com o surgimento de novas centralidades, mudando o paradigma de adensamento das cidades das últimas décadas, né? Então, quem gostaria de responder? Difícil.
Então, né, a gente saiu de uma época que a gente ia com tudo para a densificação das cidades e agora com isso a gente vai precisar de espaço. E Claro. como é que a gente vai fazer isso, por exemplo, numa cidade densa como o Rio de Janeiro? Eu posso provocar, fazer uma contra-pergunta. Eu não vejo, a gente começou a pandemia discutindo muito a densidade, né? Entendendo que a densidade era um dos principais problemas na propagação do vírus e como é que a gente ia conseguir a contenção. E aí a gente percebe que não foi bem assim. A gente viu, por exemplo, em cidades europeias, que mesmo muito densas, conseguiram fazer um lockdown completo, principalmente em cidades muradas italianas, por exemplo, e mesmo adensadas conseguiram se estabelecer com segurança sanitária. Eu avalio que o principal gatilho, tanto para a propagação do Covid-19 quanto para as outras doenças virais e de grande alto grau de propagação, são, na verdade, os condicionantes urbanos que essa cidade, que esse território está inserido. Se a gente pensar, por exemplo, a resiliência das cidades africanas, principalmente da África subsaariana, a gente percebe que, mesmo nas condições insalubres, o recall de saber lidar com o ebola foi fundamental para a contenção do vírus e para a criação de uma outra agenda sanitária de saúde pública. O que eu acho? O que eu ouso dizer? Se o país, se a cidade consegue estabelecer uma agenda de centralidade na vida, focada na vida, independente, inclusive, do grau de recurso econômico que essa cidade ou esse país tenha, a chance de você ter uma resiliência melhor ao Covid-19 aumenta. Haja vista o que a gente percebeu do case africano. O que a América Latina ultrapassou junto com a problemática do Covid? Governos autoritários, governos negacionistas, isso fez, e aí falando que, por exemplo, cidades como São Paulo poderiam ter enfrentado de uma forma muito melhor o vírus se a gente tivesse tido um alinhamento entre políticas nacionais e localizadas, né? O erro do Brasil, o timing do Brasil foi político, não foi administrativo ou por conta do adensamento das cidades. Eu acho que o adensamento hoje é o menor dos nossos problemas, né? Certo. Fabiana, Ana, vocês gostariam de complementar? Tá, eu posso, mas acho que eu vou falar de novo em inglês, porque é mais rápido. Então, this is what I try to say. I don't think we should talk about less dense cities, even though I understand what you just said, Taina, the case of Rio de Janeiro, that is already super dense and has already, at least in certain areas, a serious lack of public space, of free space, of open space, but maybe especially of high quality, free and open space. So I think we should try to have a discussion on that. And not talk about having less dense cities. I think it's really about creating high quality public green open spaces that can be used by everyone. I mean, it's some time that I've been to Rio, but there is in the north, I forgot unfortunately the name, acho que é um complexo alemão, but there was this new park that was created in the midst of several really big favelas. And I think that's exactly what we have to do, to have these high quality green spaces and also link them, have a good network. And then I think we can move around what is now called social distancing, or what I like to call physical distancing. I really think we should try as urban designers or as urbanists or architects, it doesn't really matter, to turn the discussion in that direction and not have a discussion now on less dense cities, because I don't think this is productive at all, honestly. I mean, but this will be a challenge. I mean, this will be really a challenge, I think.
Bom, exato, Fabienne, concordo contigo. Falar sobre a densidade nesse momento é realmente complicado. Eu acho que a gente tem que focar no curto espaço de tempo que nós temos de prover esses espaços públicos, ter esses espaços públicos com mais qualidade, né? E conseguir fazer essa transformação desses espaços que nós temos. Porque a questão da densidade é muito delicada e a gente tem que pensar, acho que talvez num longo termo, porque agora nós não conseguimos resolver isso. Nós temos que agir agora para poder resolver, mitigar esses problemas, e nós temos que adaptar para o futuro e projetar para o futuro, talvez com esses espaços a mais, né? Mais espaços na nossa área pública, mas por agora eu acho muito delicado. Perfeito, obrigada por essa troca. Só tem mais uma pergunta. Ana, vou começar então pelo seu input. O design urbano e a arquitetura têm sido historicamente dominado pelos homens. A escolha das palestrantes pela Swiss Next Brasil levanta outras questões. A pós-pandemia mundial oferece mais chance para a participação das mulheres no processo de tomada de decisão? Eu espero que sim, porque eu acho que nós temos excelentes urbanistas e nós temos uma ótima sensibilidade para perceber os nossos espaços urbanos e poder projetá-los para o futuro. E eu acho que posso dizer que é louvável esse encontro que nós tivemos hoje na Swiss Next, de reunir 3 pessoas de backgrounds diferentes, mas que convergem na arquitetura e urbanismo para falar. E a minha orientadora é uma mulher, Paula Viganó, então nossa equipe, a maioria somos mulheres e fazemos urbanismo. Então eu acho que essa visão da mulher e essa abertura de podermos participar de uma forma mais forte, mais podermos ter mais presença, né, nessas discussões é fundamental. Maravilha. Fabienne, what do you think about this question? Well, I mean, I was thinking during the conference that it's beautiful that there are three women indeed. We had this discussion not so much now related to urban design, but that the pandemic would be also a setback for feminism as such, as women were forced to go back in more traditional roles. Well, as I said, this has nothing to do with urban design, but there is also this danger. I think it's an ambivalent sort of discussion as well. So yeah, but I just totally agree with Anna. I mean, I also work with a lot of women. We have at the chair a women-only team, so I believe I have mostly female students, by the way. So absolutely, women can do it. I mean, that's no doubt. I mean, no doubt. I mean. Great. Tainá? Sem dúvida alguma, falar aqui que as grandes lideranças femininas mundiais fizeram aí políticas acertadas no contexto. Acho que foi uma avaliação, inclusive uma nota da Organização Mundial de Saúde sobre isso, e as políticas públicas, tanto das secretárias de planejamento quanto das presidências, de um modo geral, femininas, se estabeleceram como as mais confiáveis. E, claro, né, num contexto de necessidade da reflexão sobre o novo normal, o novo normal também passa pela dinâmica de construção dessas urbanidades a partir de uma perspectiva feminina, feminista, interseccional, como a gente puder qualificar melhor. E digo mais, eu acho que os sucessivos erros que se estabeleceram na construção dessas cidades tão desiguais perpassam também as nuances de gênero que se estabeleceram de forma muito naturalizada, né? Nós naturalizamos o olhar masculino sobre cidades. Então, Swiss Next, vanguarda na reflexão de cidade, sem dúvida. Maravilha. Concordo plenamente. Estamos agora, enfim, tem várias outras perguntas, mas não vai dar tempo, a gente já passou do tempo, então vamos ter que ficar aqui.
mas a gente vai ver essas perguntas vão ser vistas pelo texto, pelo artigo que vocês estão produzindo, então a gente está super ansioso para ver isso no nosso site. Então, gostaria de agradecer muito essas 3 palestrantes maravilhosas que se disponibilizaram para essa troca muito importante. Foi um prazer recebê-las, poder aprender sobre as diversas realidades e os novos desafios que temos pela frente. Muito obrigada a todos os participantes também pela troca importante e a presença no nosso canal. Fiquem conectados com a Swissnex Brasil no nosso site, nas nossas redes e para futuros projetos na área de arquitetura, inovação, educação e tecnologia. Dia 9 de julho, teremos um webinar sobre fabricação digital e sua relevância nos desafios atuais, com Fábio Gramazzo, da ETH de Zurique, e Jorge Lopes, da PUC do Rio de Janeiro. As inscrições vão estar abertas no nosso site a partir da semana que vem, então fiquem ligados, esperamos vocês lá. See you soon. Bye bye.